A aula vai ser gravada, tá, galera? Esperar uns minutinhos aí, porque... Que horas são no de vocês? O meu falta 5 ainda. Professor, Oi, pode falar. então as datas das provas estão as mesmas, né? Próxima semana. Isso, eu vou esperar chegar mais gente para falar sobre isso, senão eu tenho que falar 15 vezes. Tá certo. Mas é, aquilo lá mesmo. Aparece a imagem do slide aí para vocês? Aparece. Beleza. Professor, Pode falar. esse slide está no portal? Vai estar daqui a pouco. Que eu queria imprimir ele. Oi? É que eu queria imprimir ele para acompanhar a aula melhor. Ah, entendi. Beleza. É que tem algumas coisas que eu vou falar que nem tá no slide. Não, mas daí eu vou anotando, né? Tranquilo. Aham, beleza. Deixa eu ver se eu consigo enviar lá no grupo. Vamos ver. Mandei lá no grupo a aula. Zuz, hoje é a live da Marília Mendonça, hein? Ah, lascou, filho. Ixi, logo hoje passou com a aula. Pois é. Vamos lá, galera. 7 horas, 19.
Boa noite, então. Mais uma aulinha aí para vocês. Tudo certo com vocês? Tudo ok. Beleza. Galera, já foi enviado, então a Mariana Belloni tinha enviado no grupo dos líderes aquele recado que eu mandei lá agora. Eu ia deixar para falar para o final da aula, mas já falar logo de uma vez. Então, a partir da semana que vem, vocês vão ter prova, tá? Ah, mas como que vai ser essa prova? Vocês têm que ter o acesso do AVA. O acesso do AVA tem que estar normal de vocês. Quem já não está conseguindo acessar o AVA, já manda e-mail para a Belloni, tira print, faz, sei lá, não sei, tá? Mas vocês precisam ir atrás desse acesso, para quem não tem o acesso do AVA, tá? Está acontecendo que muito aluno não fez a rematrícula, né? Então, às vezes é por isso que não vai abrir o AVA mesmo, não tem a rematrícula. Então, dá uma olhada essa semana, já hoje mesmo, já tenta entrar no AVA. Se não abriu, já manda e-mail para Mariana Belloni. A Andressa tinha mandado um recado lá do grupo dos líderes, lá cheio de e-mail que vocês podem entrar em contato nessa época agora de isolamento. Então, façam isso. A prova vai acontecer no AVA. Como que vai ser? Vocês vão entrar no ambiente virtual de vocês, no horário da aula. Então, vai ser às 19 horas. Amanhã, a coordenação vai enviar se a prova de quarta-feira, que é a prova de patologia, se ela vai ser no dia 15 ou dia 22, tá? Pode ser que ela aconteça no dia 15 ou no dia 22. Essa prova vai estar lá disponível para vocês se for dia 15, né? Vocês vão entrar, então, no ambiente virtual no horário da aula, então às 19 horas. Vocês vão entrar e vão fazer. Vocês têm até as 21 horas para fazer essa prova. Então, galera, é uma prova praticamente de consulta. Vocês vão estar em casa, vocês vão estar aí com computador, com internet. Então, assim, vocês vão ter o quê? 3 horas para realizar 10 questões. Então, dá tempo, dá para fazer essa prova tranquilamente, tá? Então, provável que ninguém vai ser prejudicado, porque tá bem fácil, né? Tá de graça. Vocês vão ter uma prova dentro de casa de vocês podem até consultar os colegas por WhatsApp. Ah, que você colocou na 1. Provável que isso... Não adianta eu fingir aqui que isso não vai acontecer, porque a gente sabe que isso vai acontecer, tá? Então, vai ser dessa maneira, tá? A instituição até estava com a possibilidade de nem ter prova, né? Mas para evitar, não tem nem prova. Não, então vai ser dessa maneira, tá? Então, a prova vai ser aplicada, só que ela vai ser através do ambiente virtual. Entenderam? Alguém? Sim. Estão me ouvindo? Positivo. Ok, entenderam então. Sim, bebê. Ok, então vocês vão realizar a prova no ambiente virtual, no horário da aula. Então, no dia que tiver a prova, não tem aula, é igual, entendeu? Igual como estivesse acontecendo lá uma aula presencial. Então, vocês vão usar o tempo da aula para fazer a prova, certo? Então, se a prova de vocês de patologia geral for marcada para o dia 15, isso a gente vai saber amanhã cedo, aí não tem aula dia 15, então não vai ter aula semana que vem. Vai ter, então, prova, tá? No ambiente virtual. Certo? Ok. Acho que era isso de recados sobre a prova. A volta, vocês viram lá que está previsto para o dia 4/5. Então, teve uma prorrogação aí, tá? Mas também naquele documento fala que se tiver alguma mudança, às vezes a gente volta antes, tá? Vai depender de como está a situação da pandemia no nosso estado. Ô, professor. Certo? Pode falar, Albin. Peão de Nova Andradina não aceito na sala, não, porque Nova Andradina tá empesteado de coronavírus. Ah, é? Eu não entendi o que você falou, o que você falou que tá acontecendo
Nova Andradina. Tem uns 9 casos lá de tudo confirmado de coronavírus. Então, esse Juliano aí, nós não aceitamos na sala, não. Ah, entendi. Saquei. Quando voltar, né? Deixa ele fora. Beleza, galera. Então, mais uma dúvida? Pessoal, a clínica também vai estar fechada, né? Até lá. Também, porque a clínica ela só funciona em função dos alunos, né? Então, se não tem aula, não tem o porquê, o hospital está aberto também. Certo? Tá bom. Então, a clínica só volta quando voltar às aulas. É junto. Beleza? Ok, galera. Dúvidas sobre isso, sobre a prova? Mais alguma coisa? Eu sei que não é legal, galera, né? Para vocês aí já devem estar cansados aí também de ter aula virtual. Já reforço que na volta, então, a gente vai fazer mais aula prática. Então, eu mesmo quero nem ver slide quando a gente voltar. Então, a gente vai ter umas 2, 3 semanas aí só de prática e tentar ligar, né? Linkar, na verdade, né? Linkar o que a gente viu na teoria com a prática. Então, a gente viu semana passada sobre distúrbios circulatórios, a gente viu sobre edema, a gente falou sobre ascite, a gente falou sobre insuficiência cardíaca congestiva direita e esquerda, certo? A gente falou dos tipos de líquido, que a gente tem o líquido transudato e o exudato. Transudato é o que mesmo? É um líquido com ou sem proteína? Baixa proteína, na verdade. Proteína. Baixa proteína. Lembram o valor da proteína? 1020. 1020, muito bom, parabéns. Então, abaixo de 1020 é um líquido transudato. E o exudato, ele é o quê? Ele é maior de 1020. Ele é maior de 1020. Então, ele é um líquido rico em proteínas. Beleza, então a gente falou sobre isso semana passada. Hoje a nossa aula é sobre inflamação. Ok? Então, na nossa aula de hoje, a gente vai falar sobre inflamação. Ok? Beleza. E aí a primeira coisa que vocês têm que saber é que o termo inflamação veio do latim, que significa inflamare. Inflamare. Esse inflamare significa pegar fogo. Certo? Aqui na nossa slide a gente já tem uma situação aqui, ó, que a gente vai falar daqui a pouco em relação ao fogo. Então, inflamare é pegar fogo. Então, veio do latim o termo inflamação, então veio do inflamare, que é pegar fogo. E a inflamação significa o quê, galera? É uma resposta. É uma resposta do organismo. Meu Deus. Uma resposta do organismo frente a uma agressão. É uma resposta do organismo frente a uma agressão tecidual. Certo? Aqui é caracterizada, então, pela saída de células inflamatórias. Saída. A gente vai ficar... Saída de células inflamatórias. Do sangue para o espaço intersticial.
combater. Meu Deus. Certo? Então, inflamação vem do latim inflamare, que significa uma Erguer o quê? resposta. Oi? O espaço. Intersticial. Tá aparecendo no slide aí? Tá, não. Aqui no cantinho, Ah, não tá. tá? sim. Ah, Ô, tá. André, tá lambendo o sal aí. Meu Deus do céu. Eu vi. Todo mundo tá vendo? Beleza. Então tá. Tá dando para ver todas as que eu tô escrevendo aí, né? Tá. Ok. Então vamos lá, galera. Inflamação vem do latim inflamare, que significa pegar fogo. A inflamação nada mais é que uma resposta do organismo a uma agressão tecidual, a uma agressão do tecido. E é caracterizado pelo quê? Pela saída de células inflamatórias do sangue para o espaço intersticial. Então, essas células elas saem do sangue para o interstício. Beleza? Tem um vídeo que eu vou mostrar ele várias vezes para vocês aqui, para a gente ir entendendo mais ou menos, tá? Ok. Então, eu vou mostrar ele várias vezes e a gente vai falando sobre isso. Então, num processo inflamatório, eu vou ter uma agressão, eu vou ter a lesão, então, como a gente acabou de falar que existe, então, uma lesão tecidual. Então, pode ser qualquer tipo de lesão. E aí é caracterizado pelo quê? Pela saída, então, de células inflamatórias do sangue. Então, aqui está o sangue. As células inflamatórias estão lá no sangue, para o espaço intersticial, tá? Então, eu tenho aí as células inflamatórias no sangue, eu tenho a lesão que ocorreu ali na pele, e aí eu vou ter o quê? Uma resposta do organismo, as células inflamatórias, isso, eu quero que vocês olhem essa parte, ó. As células, então, elas saem do sangue para o espaço intersticial. Conseguiram entender? Então, as células do sangue, elas saem para o espaço intersticial. Entenderam? Entenderam? Sim. Sim. Beleza. Entenderam, então, que as células saem. Positivo. Positivo. Tá? Então, é isso que a gente acabou de falar aqui. É um processo inflamatório. É a saída das células inflamatórias do sangue para o espaço intersticial. Ok. E na inflamação, visa o quê? Combater, então, os agentes inflamatórios. Então, vai existir o quê? O combate dos agentes inflamatórios. Combater os agentes inflamatórios. E nessa hora acontece o quê? Existe uma resposta, né? Existe uma resposta inflamatória que vai levar à febre. Só que a febre, galera, é uma síndrome. Síndrome febre. O que é uma síndrome? Síndrome é um conjunto de sinais, tá? Então, no processo inflamatório, eu tenho febre. E essa febre é uma resposta do organismo em relação àquele combate por esses agentes inflamatórios. Eu vou ter febre, então, e eu também tenho hiporexia, que é o quê? A diminuição na alimentação desse animal. Tá? Então, quando ele tem um processo inflamatório, digamos assim, grave, ele vai ter uma febre e ele vai até mesmo ter uma hiporexia, ele pode diminuir o apetite. Levando à debilidade do animal.
Ok? Certo? Aproveitando o gancho, então, de um processo inflamatório que ele leva à febre, que seria o calor, a gente vai falar agora dos 5 sinais cardinais ou cardeais de um processo inflamatório. Então, todo processo inflamatório, ele vai ter esses 5 sinais, tá? Sinais cardinais. O primeiro sinal é o calor, certo? Calor. Esse calor acontece por quê? Ele é oriundo da fase vascular, tá? Então, o calor é oriundo da fase vascular. Lembram da hiperemia? Então, aqui eu também tenho a hiperemia, que é o aumento do volume ali sanguíneo. Professor, Pode falar. minha internet caiu aqui. Eu voltei de novo. O primeiro é calor e depois eu não entendi o que você falou. Daí eu voltei agora. O calor, ele vem da fase vascular. É o aumento ali do fluxo do sangue numa região. Certo? Então, o calor é a fase vascular, que leva à hiperemia também, que vai estar relacionado com o rubor. Só que esse aumento de fase vascular, aí eu tenho um aumento de temperatura local. Então, naquele videozinho ali que eu mostrei, quando eu tenho ali o aumento do fluxo sanguíneo numa região, eu vou ter aumento de temperatura também, tá? Então, a primeira fase, o primeiro sinal cardinal é o calor. O calor está relacionado com a fase vascular, com a hiperemia, é o aumento de temperatura local daquela região. Então, como a gente falou de hiperemia, a gente vai para o segundo sinal cardinal, que é o rubor. Certo? Rubor é o vermelhidão do processo inflamatório. Então, vai ser o quê? É a vasodilatação também. Aqui existe uma vasodilatação, onde eu tenho a chegada de células de glóbulos vermelhos, vamos colocar assim, de glóbulos vermelhos. Então, na vasodilatação, eu tenho a chegada de glóbulos vermelhos para a região. Então, eu tenho o rubor, a vermelhidão. Certo? E nessa hora que chega a histamina. E agora a gente volta para o vídeo, mas vamos lá. Entenderam? Que eu tenho as fases, os sinais cardinais de um processo inflamatório. Beleza? A gente falou primeiro do calor, que é relacionado com a fase vascular, que eu tenho hiperemia e aumento de temperatura na região local. E depois eu fui para o rubor, que tem a ver com a vasodilatação e a chegada, então, dos glóbulos vermelhos para essa região. E nessa hora acontece também a liberação da histamina. Beleza? Ok. Então, galera, vou voltar aqui só para vocês entenderem. Então, agora, tem algumas outras células ali que por enquanto não vai acontecer, mas essas aqui são as bactérias, né, e tal. E agora acontece a liberação da histamina.
certo? Essa histamina por quê? Para mostrar para o corpo que alguma coisa não tá certa, né? Eu tenho uma lesão, um corte, e eu preciso, então, ativar as células inflamatórias para ir lá resolver o problema. Beleza? Paramos até aqui. Entenderam? Então, eu tenho a liberação de histamina pelos mastócitos ali. Então, eles começam a liberar a histamina nessa fase, então, de rubor. Então, aqui vai ocorrer, então, a vasodilatação, né? Então, aqui vai ficar mais vermelho. São as fases dos sinais cardinais de um processo inflamatório. Beleza. Vamos voltar para o nosso slide. É ao vivo, aguenta aí. Ela foi lá pra baixo. Ah, meu Deus. Dúvidas até aqui? O que tá acontecendo aí, Rogério? Pois é. Pronto. Normalizou. Normalizou aí? Voltou ao normal, galera? Voltou, né? Voltou. Beleza. A terceira fase agora é o inchaço. Ou o famoso edema, ou também tumor. Tá? Inchaço, edema, tumor. Que nada mais é do que do acúmulo de líquido, que a gente já viu semana passada, que forma um edema tecidual, certo? Então, eu tenho uma lesão, galera. Nessa lesão vai ocorrer o quê? Aumento da fase vascular. Depois vai ocorrer o quê? A vermelhidão, que é a vasodilatação. Com a chegada desses vasos, esse sangue, eu vou ter o inchaço, certo? Eu vou ter o edema. E, obviamente, que depois de tudo isso, né, com esse inchaço, essa febre, esse vermelhidão, eu tenho a dor, tá? Então, a dor é um sinal cardinal do processo inflamatório. Ela acontece por quê? Por compressão, com a dor. Ela acontece por compressão e lesão das fibras nervosas. Ok? Vocês estão tendo neuro? Já tiveram? Então, ocorre o aumento da sensibilidade dos nociceptores, que são quem indica a região que está tendo uma lesão dolorosa. Então, o quarto sinal cardinal é a dor. Então, ocorre compressão e lesão de fibras nervosas e aumento da sensibilidade dos nociceptores. Professor, Pode falar. o senhor está mostrando assim mais alguma coisa escrita? Porque para mim só está aparecendo um desenho azul e travando muito. Tá aparecendo um desenho e eu estou escrevendo do lado. Não está aparecendo esse que está escrevendo? Um bloquinho de nota. Lado direito. Sim, apareceu. Apareceu agora. Ah, beleza. Não estava aparecendo antes? Não. É que tá travando aqui, a internet é muito ruim. Ah, tá. Mas agora tá normal. Tá vendo? Tá. Beleza. Tá.
Então, beleza. Então, a gente falou dos sinais cardinais, falamos do calor, do rubor, do inchaço, da dor. O que vai acontecer, galera? Depois de tudo isso, depois desse inchaço, dessa dor, ocorre o quê? A perda da função. Mas isso aqui, galera, não é para sempre, tá? Essa perda de função é só no local ali que ocorreu o processo inflamatório. Enquanto tiver o processo inflamatório, eu posso ter uma perda de função. Então, ela é decorrente do quê? É decorrente do tumor, do edema, do inchaço, certo? E eu tenho o principal exemplo quando acontece em articulação, que isso limita a movimentação, né? Certo? Então, essa perda de função é isso. Quando eu tenho uma lesão em uma articulação, uma lesão inflamatória, aquela região vai estar comprometida. Então, eu não vou usar muito aquele órgão, aquele membro, certo? Por causa de um processo inflamatório. Entenderam os sinais cardinais do processo inflamatório? Sim. Fala pro tio, então, quais são eles? Dor. Ai, tem que ser na sequência? Vamos falar na sequência. Rubor, Calor, edema, rubor, dor, inchaço, inchaço, dor e perda da função. e perda de função. Entenderam cada um? O que significa em cada fase? A perda de função, então, está relacionado com o rubor, né? Com o tumor, na verdade. E aí esse órgão, ele não mexe. Por exemplo, o principal exemplo é as articulações, tá? Que daí aquela articulação inflamada, você não vai usar tanto ela. Ok, vamos lá. Diminui os áudios aí, vamos para outras fases agora. O que esse cachorro latia? Tem gente brigando aí. Ok. E vamos falar agora, então, das fases do processo inflamatório. Esses aqui são os sinais, tá? Porque quais são os sinais que vai ter uma inflamação? São esses. Agora a gente vai falar das fases. Fases do processo inflamatório. Eu tenho a fase primeiro, que é a fase irritativa. Ok. Então, eu tenho a fase... Tá aparecendo o slide para vocês? Tá sim. Fase irritativa, tá? Então, é a primeira fase, a fase irritativa. Então, ocorre o quê? Agentes lesivos que provocam modificação no tecido, tá? Então, é algum agente lesivo que provocou uma modificação no tecido. No nosso videozinho lá, seria um espinho, levando, então, a modificação no tecido epitelial ali. Existiu uma modificação. E essa situação do agente lesivo faz o quê? Libera mediadores químicos. Libera mediadores químicos que irão desencadear a próxima fase. Então, a primeira fase, que é a fase irritativa, é só isso. É um agente lesivo
que lesionou, então, o tecido, e essa situação de lesão faz com que ocorra a liberação dos mediadores químicos, que vão desencadear, então, a próxima fase, certo? É tudo muito rápido. Teve uma lesão, um corte, na hora ali já é a fase irritativa. Esse agente lesivo vai provocar esse tecido, uma modificação nesse tecido, que libera mediador químico que vão desencadear a próxima fase. Aí a gente vai para a próxima fase, que é a fase vascular. Certo? Ela, então, é suscetiva, ela é depois da fase irritativa. E aqui vai ser caracterizado pela vasodilatação arteriolar das arteríolas. Então, ocorre uma vasodilatação arteriolar das arteríolas ali, então ocorre um aumento desses vasos. E aqui ocorre, então, o que a gente falou lá do rubor, a liberação da histamina, certo? Então, a liberação de histamina está relacionado com a fase vascular. Eu acho que isso deu para entender, né? Bem, quem já falou nos sinais, agora falou aqui de novo. Então, na vasodilatação ocorre a liberação da histamina. Certo? Essa é a segunda fase. Então, a gente tem a fase irritativa, fase vascular. Agora a gente vai para a fase exudativa. O que é a fase exudativa? Aqui ela é representada pela diapedese. Vamos lá. A fase exudativa ela é representada pela diapedese. Representada pela diapedese e acúmulo de líquido intersticial. Vocês viram que, aparentemente, uma coisa liga a outra, né? Então, a gente tem lá a fase irritativa, que seria o começo da inflamação, que pode estar relacionado com o sinal cardial do calor. A fase vascular, que pode estar relacionada com o rubor, que é o aumento, então, da vasodilatação. A fase exudativa, que ocorre, então, a diapedese, já vou falar da diapedese, e acúmulo de líquido intersticial. Então, seria um inchaço ali. Está relacionado, né? Então, a fase exudativa ocorre por diapedese e acúmulo de líquido intersticial. Vou voltar no vídeo aqui para vocês entenderem, mais uma vez, o que aconteceu com as células, tá? Então, as células sanguíneas, elas estão migrando para o sangue ali, beleza. Eu falei que elas vão sair do espaço sanguíneo para fora. Essa saída, galera, ó, quando ela se esmaga aqui, ó, ela vai ter um movimento de rolamento depois. Aí depois vai ter a aderência aí que ela sai por diapedese. Diapedese, então, é a saída, então, dessa célula do vaso, certo? A célula está aqui dentro do vaso sanguíneo, aí ela sai para o espaço extracelular, para o espaço intersticial. Beleza? Essa saída da célula chama diapedese. Diapedese. Olha lá. Entenderam? Então, é a saída de uma célula sanguínea para o espaço extra.
Entenderam? Mais uma vez, para entender bem o que é uma diapedese, é a saída, então, de uma célula sanguínea para o espaço extracelular. Ok, vamos parar por aí. Entenderam até aqui? Tá bom. Sim. Beleza. Ok. Sim, Certo? entendi. Então, beleza. Então, isso é uma fase exudativa, onde Muito ocorre a mecânica, mas diapedese. sim. A fase exudativa que ocorre a diapedese, então, que é a saída da célula para o espaço extracelular. E ocorre também o acúmulo de líquido intersticial. Quando a gente tem, então, essas células, né, esses leucócitos, que aí essas células, na verdade, são quem? São os leucócitos. Quem já falou sobre eles várias vezes. Então, quando eu tenho a presença dos leucócitos, eu tenho um edema, então, inflamatório. Certo? Então, a gente falou das três fases. Da fase irritativa, que seria só a lesão ali tecidual. A fase vascular, que ocorre, então, a vasodilatação. A fase exudativa, que vai ter a existência da diapedese, que é a saída, então, das células do sangue para o interstício. E o acúmulo de líquido, certo? Nesse líquido, eu tenho, então, a presença de leucócitos, porque aquelas células que estão saindo são os leucócitos, certo? E aí eu tenho a situação de edema inflamatório. Essa é a quarta fase, né? Não, tá tudo junto na terceira ainda, na fase exudativa. Beleza? É que na fase exudativa, aquele líquido que eu falei, ele é rico em leucócito. Certo? É uma célula inflamatória. Entendeu? Certo? Então a gente falou das três fases. Daí a gente vai agora falar da diapedese. Separado. Aquilo que a gente falou ali, que é a saída, então, das células para o meio extracelular, para o interstício. Na diapedese, galera, eu tenho três fases também. Eu tenho a fase de marginação. Eu tenho a fase de rolamento. E eu tenho ainda a fase de aderência. Certo? A diapedese, então, que é a saída das células inflamatórias ali do sangue pro local da lesão, recebe o nome de diapedese. Só que para ocorrer essa diapedese, tem que passar por três situações, três fases. Na marginação, eu tenho, então, a migração dos leucócitos para a periferia do vaso. Certo? Porque lá no vídeo vocês viram, né? As células ali de defesa, elas estão passeando no meio do fluxo sanguíneo. Aqui ocorre o quê? Uma migração dessas células sanguíneas para a periferia do vaso, que é por onde elas vão sair, certo? Então, marginação é a migração desses leucócitos para a periferia do vaso. Aí existe o rolamento, que nada mais é que o rolamento mesmo dessas células sanguíneas
na superfície do vaso. Naquele vídeo não dá para ver muito bem todas essas fases, é muito rápido, ele só entra ali e sai a célula, né? Mas para ocorrer aquela saída da célula, tem que passar por todas essas fases. Primeiro é a marginação, que então essas células, esses leucócitos, eles migram para a periferia. Ok, beleza, migrou. Aí eles vão se rolar, vão fazer um rolamento ali na superfície do endotélio, certo? Do vaso ali. Para depois eles fazerem a aderência. E ocorre a aderência na superfície do endotélio, né, das células do endotélio. Essa aderência ocorre nas células do endotélio. E aí, por último, a saída, então, quando ocorre todas essas três fases, aí volta que realmente é a diapedese, que é a saída através dessas três fases. Marginação, os leucócitos migrando para a periferia do vaso. O rolamento é o rolamento desses leucócitos na superfície do vaso. E a aderência, quando esses leucócitos, então, se juntam ali nas células do endotélio. Aí eu tenho um desenho aqui, acho que vai ficar mais fácil. Aqui, certo? Então, ocorre essas fases aqui, galera. Então, primeiro vem a fase de marginação, esses leucócitos vão ali para superfície endotelial, certo? Isso aqui é no vaso, essa aqui é a parede do vaso sanguíneo. Essas células estão dentro do vaso. Eles migram, então, eles fazem essa marginação. Depois vai ter o rolamento. Tem outras fases aqui, mas a gente pegou pelo livro, né? No livro de vocês, ele deixa bem mais simples. Não precisa saber todas essas fases aqui, tá? Então, vai ter a marginação, vai ter o rolamento, e depois ocorre a aderência, né? Então, essa parte aqui seria a aderência. E aí, por último, a diapedese em si, que seria a saída dessa célula de defesa do vaso. Vocês conseguiram viajar? Conseguiram entender que eu estou falando que isso está acontecendo dentro de um vaso sanguíneo? E ocorre, então, a marginação das células de defesa para elas poderem sair dentro do vaso para ir lá onde está ocorrendo o problema? Certo? Beleza? Então, ocorre através da diapedese. São três fases: a marginação, o rolamento, a aderência e, por fim, daí já sai a diapedese, que é a saída. Beleza? Ok. Aí vamos falar dos leucócitos. Agora a gente vai abrir uma aba aí só sobre os leucócitos. Só que vocês viram na imuno, né, microimuno, vão ver agora de novo, vão ver na patologia clínica, vão ver, galera, isso aqui tem que saber, tá? Leucócitos, a gente vai ter as divisões dos polimorfonucleares, que são os granulócitos, beleza? São a mesma coisa, polimorfonuclear e granulócitos. Granulócitos por quê, galera? Porque na superfície desses leucócitos eu tenho grânulos. E eles são representados pelo neutrófilo, pelo basófilo e pelo eosinófilo. Beleza? Esses são os polimorfonucleares e são os granulócitos. Ô, Zuza, não apague não, tá? Eu caiu a internet, eu voltei aqui de novo, tá? Beleza, sem problema. Tá?
Então, os polimorfonucleares ou granulócitos são aqueles leucócitos que têm grânulos na sua superfície. São 3: neutrófilo, basófilo e eosinófilo. Certo? E aí eu tenho os mononucleares. Mononucleares. Que eles também são os agranulócitos. Eles não têm grânulos na sua superfície. Aqui são representados pelos monócitos e pelos linfócitos. Certo? Então, existem essas divisões, galera, tá? Os polimorfonucleares. Eu tenho os leucócitos, né? Eles são polimorfos ou mononucleares. Granulócitos ou agranulócitos. Como granulócito, eu tenho neutrófilo, basófilo, eosinófilo. Como agranulócito, eu tenho monócitos e linfócitos. Aí, meus amores, os polimorfonucleares, os granulócitos, são os primeiros a sofrer diapedese. Certo? Então, é a primeira galera que chega. E o principal de todos num processo inflamatório é o neutrófilo, tá? Esse cara aqui que vocês têm que saber, mano. Quando a gente pergunta para vocês assim, ó, olha, tem a situação de processo inflamatório. Qual que é a principal célula de defesa que chega? Cara, isso aí tem que ser motivo de piada. Vocês têm que saber isso. Isso é básico. Tem que saber, então, que o neutrófilo é a primeira célula que chega num processo inflamatório. E agora vocês sabem que essa célula ela chega no processo inflamatório através de uma diapedese, tá? Que vai ocorrer, esse neutrófilo, ele sofre, então, marginação, depois ele vai sofrer um rolamento, ele se adere ao epitélio, e aí ele sai para fora do vaso, indo lá na região que está ocorrendo o processo inflamatório. Certo? Então, o primeiro cara que chega num processo inflamatório é o neutrófilo. Beleza? Certo? Estamos conversados que vocês vão saber isso, pelo amor de Deus. Quando vocês chegarem lá no 5º ano, eu vou fazer uma pergunta, vocês saberem, pelo amor de Deus, vocês têm que aprender, não é nem decorar isso, tá? Neutrófilo é a principal célula que chega no processo inflamatório. Ela é a primeira a sofrer a diapedese, porque ela é um granulócito. Os granulócitos são os primeiros a chegar. Só que entre eles, o principal é o neutrófilo. Beleza. Depois que vai, então, os agranulócitos, os monócitos, os linfócitos. Galera, aí é o seguinte... Desses aqui, ó, os que eu... na verdade, são eles mesmo, não. O linfócito, deixa eu gravar, como que eu vou colocar em outra cor aqui? Colocar no amarelo, não vai dar nem para ver. No azul. O que tá em azul... não fazem a fagocitose. Deixa eu tirar isso azul, senão vai ver uma bagunça. Fagocitose, certo? Então, linfócitos e basófilos, eles não fazem fagocitose. Beleza? Decorem isso, aprendam isso. E o linfócito, então, e o basófilo, ele não faz fagocitose.
O que seria a fagocitose? Fagocitose é quando a célula come a outra, né? Isso, muito bom. Muito bom, doutora. Mas vamos lá, vamos melhorar isso aí. É isso, né? Mas a gente vai colocar assim, ó. É o englobamento. É que eu fui bem no pé da letra, né? Não, mas você sabe o que é? Englobamento de partículas pelas células. Então é isso, é como uma vem uma célula e come. Então, quem faz a fagocitose são neutrófilos, eosinófilos e monócitos, certo? Porque a gente falou lá que os linfócitos e os basófilos não fazem. Certo? Professor, Pode falar. só tira uma dúvida aqui, fazendo favor, no portal, que eu estou tentando entrar aqui, não entro de jeito nenhum. É lá no ambiente virtual, né? De aprendizagem, não é? Isso, acho que é, galera. Me ajuda aí, que vocês que têm que saber mais que eu isso aí. Então, o meu não tá entrando de jeito nenhum. Então, daí você manda e-mail lá para Mariana Belloni, que eu te falei lá. A Andressa mandou esses dias uma lista de coisas que é para fazer quando tiver problema. Ah, sim, eu vou tentar mais uma vez aqui. Obrigada. Beleza. Certo? Então, fagocitose, galera, é englobamento de partículas pelas células. Então, num processo inflamatório, obviamente que vai ocorrer a fagocitose. Por quê? Porque está entrando células diferentes, células pode ter células patogênicas. Vou mostrar o vídeo de novo. Aguenta o coração aí. Então é isso aqui, galera. Então, cadê a parte da fagocitose? Vai aparecer aí. Ok, aí agora corre, ó, o englobamento ali das células. Vocês viram ali, ó, englobamento. Aquilo ali é bactéria, entendeu? Então vem a bactéria, vem a célula ali e engloba, faz a fagocitose. Certo? Fagocitose. Essa fagocitose só acontece pelos neutrófilos, eosinófilos e monócitos. Monócitos. Não. Quem? Monócitos, não é? Monócitos, muito bem. Só tô testando vocês se tá certo. Ah, tá. Adiantando já aqui, galera, o que a gente falou na última aula. A gente falou que vai ter uma situação de hemorragia e tal. Aí vão vir as plaquetas, né? Que formam a agregação plaquetária junto com a rede de fibrina. Isso para ocorrer o quê? Parar o sangramento. Ocorrer a hemostasia. Então agora eu vou passar só o vídeo para vocês por última vez, tá? Agora é a hora da foto. Então eu tenho uma lesão ali tecidual. Isso vai virar uma inflamação. Eu tenho células, são os mastócitos, eles que vão liberar a histamina para ocorrer a vasodilatação. E aí chamar as células de defesa para essa situação ali, para saber que está tendo um problema naquela região. As células de defesa, que são os leucócitos, aí eles vão sair da corrente sanguínea por diapedese para ir lá resolver o problema, tirar pelo menos as bactérias, né, que fazem então a parte de fagocitose. Eles vão fagocitar esses agentes ali, possíveis causadores de doença, e fagocitam. A primeira célula que chega ali são os polimorfonucleares. O principal deles é o neutrófilo. Aí ali, na lesão, a gente vai ter a atuação do processo de cicatrização, que ocorre através das plaquetas e a rede de fibrina. Entenderam? Sim. Top, né, galera? Não tem como Sim, não people. entender. Tem como não entender. Ok. Aí só tem uma particularidade, que o monócito,
Ele no sangue, ele chama monócito. No tecido, ele é um macrófago. Beleza? Só uma particularidade. Ok. Aí, como vocês viram no vídeo, então depois do processo inflamatório, tem o quê? A finalização do processo inflamatório, né? Então, teve ali as células que chegaram para eliminar as bactérias, fazer a fagocitose e tal. Aí eu falei das plaquetas e da rede de fibrina, que ocorre, então, a hemostasia daquela lesão, para de sangrar, né? Então, para ocorrer isso, eu tenho que ter uma reparação. Certo? Então, é a fase de reparação. Que é o que, então? É o processo de reposição dos tecidos. Então, a reparação é um processo de reposição do tecido. Igual no vídeo, eu tive uma lesão tecidual, eu tenho que reparar aquele tecido, né? Então, tem um processo de reparação. Ocorre uma reposição desse tecido. E aí, essa reparação ela vai ser dividida em dois tipos. Que vai ser a regeneração que é a reposição do tecido idêntico ao perdido. Então, isso é uma regeneração. Então, quando eu tenho uma lesão ali e tal, ocorre uma regeneração, se regenera, tem uma reposição do tecido idêntico. Oi? Alô? Foi meu gato aqui. Ah, tá, eu escutei chiando o negócio aqui. Aí tem a outra fase, outro tipo, que é a cicatrização. Não passa vergonha. Ai, meu Deus. Que a cicatrização nada mais é o quê? Que é a substituição do tecido perdido. Professor, oi. Ai, meu Deus. Oi, Andressa. Será que ela vai sair viva daí, professor? Oi? Será que ela vai sair viva daí? Sei lá, mano. Desculpa, foi meu gato, já tirei ele daqui. Beleza, tá, vamos lá então. A gente está falando para quando tem a finalização de processo inflamatório, né? A gente teve uma lesão lá do tecido e agora eu preciso restabelecer aquele tecido, eu preciso que ele volte ao normal. Então, isso chama reparação, certo? Que vai ser o processo, então, de reposição do tecido. E ele é dividido em dois tipos. Eu tenho o tipo de regeneração, que vai ser a reposição no tecido idêntico ao perdido, e a cicatrização, que é a substituição do tecido perdido por tecido conjuntivo fibroso.
certo? Então, quando a gente tem uma cicatrização, é a substituição do tecido perdido por um tecido fibroso. Certo? Então, vamos para os slides. Tem alguma coisa aqui de desenho, que já foi. Deixa eu falar dessa parte da cicatrização. Então, para a gente ir para processo de cicatrização e reparação, vou falar de novo aqui. Então, a cicatrização é o processo pelo qual, então, um tecido lesado é substituído por um tecido conjuntivo vascularizado, certo? Conjuntivo. Então, a cicatrização, tecido conjuntivo. Primeiramente, para ocorrer essa cicatrização, ocorre uma reabsorção do exudato inflamatório. Lembram? Tá tudo ali edemaciado, tem líquido ali nesse processo inflamatório. Então, ocorre uma reabsorção desse exudato, justamente pelas células fagocitárias, pelos vai ser seguida, então, pela fibra endotelial, que vai resultar, então, a gente vai ter a liberação ali dos fibroblastos também depois, para ocorrer a nova formação do tecido de cicatrização. Tá tudo bem aí, galera? Vocês estão me ouvindo? Sim, estamos. Normal, né? Porque eu recebi uma mensagem aqui agora, mas tá normal, né? Ok. Normal. A cicatrização, ela pode ser classificada em duas formas. Então, olha lá, galera. Então, a cicatrização, vocês viram que é a substituição. Agora está cortando. O áudio não tá muito legal, não, Zuza. Tá bem ruim agora, próximo. Oi, tal. Eu pensei que era minha internet. Tá ouvindo? Também achei. E agora? Agora Melhorou? tá bom. Sim. Deixa eu ficar mais próximo do roteador aqui. Aconteceu isso hoje cedo com outro professor. Calma aí, galera. Vai voltar. Estão me ouvindo? Sim. Melhorou, então? Tá normal? Tô ouvindo você e a Marília Mendonça cantando no fundo aí. Ai, meu Ixi, não é Deus, tá bom, não. desligada a TV. A TV tá desligada, meu filho. Ó, então vamos lá. A cicatrização, que é aquela que ocorre lá pelo tecido conjuntivo, ela pode ocorrer de duas maneiras ainda. Certo? Ou ela vai ser cicatrização por primeira intenção, ou cicatrização por segunda intenção. O que ocorre isso? Então, a cicatrização por primeira intenção ocorre quando as bordas da ferida estão aproximadas por suturas cirúrgicas. Certo? Então, por exemplo, a gente fez uma cirurgia lá, daqui uns meses aí, vocês estarão operando já, ô Glória, né? E aí vocês vão fazer a sutura. Quando vocês fazem a sutura daquela ferida, vocês podem considerar uma cicatrização por primeira intenção. Ou quando elas não estão infectadas por micro-organismos. Então, uma ferida limpa. Quando a gente tem uma ferida aberta, que ela está limpa, que ela não tem uma extensão muito grande, vai ocorrer uma cicatrização por primeira intenção. É igual quando vocês vão cozinhar, sei lá, nessa quarentena agora, e cortou de leve o dedo. Aquilo ali vai ser uma cicatrização por primeira intenção, porque não tem uma extensão tão grave, não tem processo infeccioso. A não ser que vocês sejam porcão, né? Aí tem.
Então, de uma cicatrização de primeira intenção, no primeiro momento, em até 24 horas, forma-se o coágulo entre os bordos. E como eu falei, o predomínio aqui são de células inflamatórias, como os neutrófilos. Certo? Cicatrização por primeira intenção, então é aquela por ferida cirúrgica que você uniu as bordas, ou uma ferida que não seja contaminada. Ela vai cicatrizar por primeira intenção. Depois das primeiras 48 horas, a quantidade desses neutrófilos ela diminui e vai ser substituída por macrófagos, que são os monócitos do tecido, lembram? Então, o tecido epitelial da pele se multiplica, então o próprio tecido epitelial da pele começa a se multiplicar, e aí eu tenho a ação dos fibroblastos, que iniciam a síntese da matriz extracelular, que aí esse fibroblasto que vai produzir as fibras de colágeno. Tá? Então, depois ali da cicatrização por primeira intenção, nas primeiras 24 horas eu tenho predomínio de neutrófilo, depois das 48 horas eu já tenho presença de macrófagos, que são os monócitos teciduais, ocorre a atuação dos fibroblastos, levando à formação de fibras colagenosas. Tá cortando. Tá mudo, teacher. Hello, Zuza, tá na escuta? Sumiu. Hello, Apare- hello. Estão me ouvindo? Tá aparecendo na caixa de fósforo. Vixe, Maria. Eu Agora tô do tá- lado do roteador aqui. Voltou. Vixe. Voltou? Voltou. Voltou. Tá bom, vamos tentar. Tá aparecendo o slide? Tá. Beleza. Então, eu estava falando do processo de cicatrização por primeira intenção, que é aquela que você faz a união das bordas da ferida por processo cirúrgico ou uma borda que não seja tão contaminada. Ok? Beleza. Aí eu falei que nas primeiras horas, ali, primeiras 24 horas, a gente tem predomínio de neutrófilo. Depois das 48 horas, predomínio de macrófago, que é o monócito tecidual. Depois vai ter a participação dos fibroblastos e dos colágenos. Aí começa a formação das fibras colagenosas, para ocorrer o fechamento ali daquela abertura. E aí, galera, esse novo tecido, já com as fibras colagenosas, recebe o nome de tecido de granulação. Certo? Então, quando a gente tem esse tecido de granulação, é ótimo. Quer dizer que o processo inflamatório e de cicatrização está ocorrendo muito bem. O que vocês têm que entender é que o processo inflamatório ele é bom, ele é normal para o corpo. O que a gente faz quando a gente toma um anti-inflamatório é diminuir essa resposta, porque se deixar é uma resposta muito exagerada do organismo. Então, por isso que se usa os anti-inflamatórios. Inicialmente, então, o tecido de granulação ele apresenta, então, quantidade moderada de líquido devido ao extravasamento de plasma pelo endotélio vascular. Então, no início, tem uma quantidade moderada. Depois, cessa-se a drenagem de líquido. Então, no começo de um processo de cicatrização, é úmido. Tá? É uma ferida úmida. Depois, por causa desse líquido ali, extracelular ali, depois de um tempo, esse líquido ele não tem mais e aí inicia o processo, então, de formação de tecido de origem. Tá? Então, aí começa a formação do tecido em si. Por exemplo, se for o caso da pele, então vai começar a formar a pele. Tem uma foto aqui, ó. Isso seria um tecido de granulação. Beleza?
ele ainda tem presença de líquido, ó, dá para ver que está brilhoso, tá? Mas esse líquido ele é redutível, ele vai reduzindo para ocorrer a formação, então, do tecido normal, o tecido da pele. O nome desse tecido é tecido de granulação, galera, tá? Então, nesse tecido eu já tenho a presença de fibroblastos e de tecido colagenoso, tá? A formação do colágeno. Beleza? E ali é já um exemplo clássico de cicatrização por segunda intenção, que ocorre quando a ferida é extensa e não é possível, então, aproximar as bordas, ou existe ainda uma infecção secundária. Tá? Então, cicatrização por segunda intenção é aquelas lesões muito grandes, no qual você nem consegue aproximar as bordas da ferida, ou já tem uma lesão ali por bactérias. Então, aí você não tem como fazer uma sutura no ambiente que já está contaminado. Aí ocorre, então, a cicatrização por segunda intenção. Aí, esse tecido de granulação, ele é abundante. E, obviamente, que o tempo aqui, para fechar tudo isso, vai ser bem demorado. Mas quando vocês clínicos verem a situação dessa, essa cor bonita aqui, vocês já sabem que está dando certo. Estão me ouvindo? Sim, estamos. Beleza. Ok. Em relação à deficiência da cicatrização, ela está relacionada a fatores locais e sistêmicos. Então, animais com deficiência proteica, eles podem ter maiores dificuldades para a cicatrização, às vezes demoram mais para ocorrer a cicatrização. Animais com deficiência de zinco, animais com deficiência de vitamina C, certo? Tudo isso são exemplos de situações que retardam ou dificultam a cicatrização, tá? Então, animais subnutridos, que dão falta de proteína, animais com deficiência em zinco, deficiência em vitamina C, vai ter prejuízo na cicatrização. Obviamente que pacientes diabéticos ou com lesão por decúbito também são situações que interferem negativamente na cicatrização tecidual, tá? Então, quando a gente fala decúbito, animal que fica só deitado e tem uma lesão ali que você fez tá tratando, por exemplo. Obviamente vai demorar mais para ocorrer a cicatrização. Dúvidas? Não. Dúvidas? Professor, uma pergunta. Pode falar. Professor, uma É a pergunta. hora das perguntas. Exemplo desse Olá. tom aí. A cicatrização por segunda intenção, a pele fica normal ali, ela vai ficar mais Fica, fina? não, ela fica normal depois. Leva um tempo, né? Eu falei você de Robin, nem Robin. Fica de dois meses, em torno de 2 meses, dependendo ali, para fechar totalmente. Mas fica normal. Beleza. O problema é que tem que ter paciência, né? Que geralmente aí o tutor não tem paciência, né? Quer que resolva antes, mas ela fecha normal. Sinal de cicatriz, o que seria? Tecido fibroso? Oi? Sinal de cicatriz. Seria isso, é o tecido conjuntivo fibroso daí, a marca da cicatriz. É um novo tecido, né, que formou ali. Então, aí tem tecido conjuntivo fibroso. Por isso que dependendo da cicatriz, fica até aumentado, assim, você consegue até sentir ela, porque é um novo tecido, né? Entenderam, galera, os sinais cardeais do processo inflamatório? Sim. Entenderam quais são os leucócitos polimorfonucleares, mononucleares, agranulócitos, granulócitos? Quem chega lá primeiro no processo inflamatório? O que é uma diapedese? Então, tudo isso a gente falou hoje. Alguma dúvida desses temas que eu acabei de falar? Entenderam bem?
Credo, gente, vocês estão. Na outra aula vocês estavam mais participativos, né? Vocês estão mais quietos. Ô, professor, a internet tá muito ruim. Se conversar, corta aí. Beleza. Galera, então. Acho que eu finalizei, porque eu até achei que ia demorar mais, foi muito rápido. Então vamos pro Marília Mendonça aí, né? Vamos curtir uma sofrência. Já vai estar. Oi? Boa noite. Beleza, Vai lá, mas vocês não vai- entenderam da prova, né, galera? Dúvidas da prova? Não. Não? Não. Peraí, Boa, é professor. só acessar o AVA. Quem não estiver não quer- acessando o AVA, já notifica lá para Mariana que não está abrindo, porque depois lá que aconteceu o dia da prova tem que estar normalizado já. Não adianta na hora lá falar, não abriu. Tem que ir tentando antes. Beleza? Você não quer ficar conversando aqui, não, né? Ô, professor, Tem que- eu não escutei a hora que você falou da prova, eu já não tinha entrado ainda. Ah, tá. É o seguinte, a prova vai acontecer. Eu mandei para vocês lá uma mensagem lá que é para vocês lerem. Por quê? Porque semana que vem, a partir do dia 15, semana que vem mesmo, quarta-feira que vem, começam as provas. As provas elas vão ser feitas todas no ambiente virtual, tá? Então vocês vão acessar a pré-aula 9. Vai ter lá as perguntas lá no dia da prova, então só no dia 15 que vai ter essas questões. E aí vocês vão ter, então, o tempo para realizar essa prova. Vai ser no horário da aula normal, então vai ser das 19 às 21. Amanhã a Mariana Belloni vai confirmar só se a de patologia geral vai ser no dia 15 ou dia 22, tá? Mas a prova vai estar lá no ambiente, vocês vão... Oi? Tem o número do telefone da professora Belloni para ver se eu consigo pegar com ela essa lista, para ver se eu consigo entrar no meu portal, que eu ainda não fiz nenhuma atividade Na estilada. verdade, é tudo por e-mail, gata. É o e-mail da Mariana. É mariana.belloni com 2 L's, @Anhanguera. Mas já tá no grupo faz dias já, esses e-mails. Então, é que eu troquei de celular, mas o meu apagou. Eu achei que ia recuperar ele e perdi. Beleza. Andressa, tá aí ainda ou não? Ô, Manda, você tem aquela lista lá, não tem? Que Tem. mandaram no grupo de líderes, com todos os Sim. e-mails e tal. Manda lá de novo, fazendo favor, no grupo. já Obrigada, professor. Imagina Professor, que... uma pergunta. A prova ela vai ser, tipo, respondida online, né? Isso, vai ser respondido online. Ah, tá. Então, por isso que achei vocês ia ter têm que essas enviar 2 alguma horas. coisa. Então, Entendi. obviamente, que a gente sabe como que vocês vão fazer. Vocês vão conversar com o amiguinho por WhatsApp, né? Ah, eu fiz eu respondi tal coisa. A gente Não, sabe claro, que a gente não é trouxa, né? A gente não vai ser hipócrita. Claro. Nada a ver, Claro. professor. Que Então, privado que é. Dá Então, certo, né? assim, eu acho que não há motivo para pânico e reclamação da prova, né, galera? Porque, pelo amor de Deus, tá fácil, né? Ô, Soltar o professor. prof. Não, ninguém. Não, é doido, né? Capaz. Vai que vocês reclamam da Ô, prova. prof. Oi. Ô, Zuza, você não quer ficar conversando igual a Creilda, não, né? Até... Não, Até mais vocês estão tarde. liberados já. Vou finalizar aqui, ó. Já vou até desligar. Pô, você agora pode ver um tchau de a live. Boni. Boa noite pra vocês. Oi? Boa noite.